Bendito é o nome do Senhor. As crianças que vão lá para o nosso Kids, os pais podem direcionar elas para lá. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 10, 11 e 12. Como está o ar-condicionado, irmãos? Está muito gelado? Se estiver gelado, a gente pode aumentar um pouquinho lá ou pode desligar. O Ismael dá uma controlada para nós lá. Como está aí para vocês aí? Tá bom? Tá muito gelado? Tá bom? O pessoal que pega mais direto ali, como é que tá o ar? Tá bom aí? Sim? Sim ou não? Tá bom? Ele já foi aumentado, eu acho já. Só para a gente deixar mais, para não ficar frio, né? Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 10, 11 e 12. Todos encontraram? Amém? Evangelho de João. Evangelho de João. Amém? Diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Preste atenção no verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você puder curvar sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa manhã, pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para prestar culto a ti, para ouvir a tua palavra que vai ser aqui pregada, Senhor. Nós bendizemos o teu nome por isso, por essa manhã de ceia, Senhor. Manhã onde nós vamos partir o pão, vamos beber do cálice, vamos relembrar do sacrifício perfeito de Jesus pelas nossas vidas. Vamos demonstrar que nós ainda estamos aguardando a vinda do Messias, a vinda de Cristo, Senhor, para buscar a sua noiva. Nós te louvamos por essa manhã, Senhor, e nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra nessa manhã. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos. Aplica, Senhor, a tua palavra por meio do teu Santo Espírito ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. Nós rendemos graças a ti, nós colocamos tudo diante do Senhor e te pedimos, Senhor, fala com a tua igreja nessa manhã para a glória do nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, irmão? Louvado é o nome de Jesus. Nós estamos numa série, irmãos, como os irmãos sabem, né? Todos congregam aqui. Nós estamos numa série falando sobre igreja. Tivemos nos 2 primeiros capítulos, episódios, né? Dessa série nós explicamos o que é a igreja. Vimos lá que a igreja é o povo redimido da nova aliança, comprado pelo sangue de Jesus. Vimos que a igreja é um corpo do qual Cristo é o cabeça. Vimos que a igreja ela é a família da fé. Domingo passado vimos que a igreja ela é doxológica, existe para a glória de Deus, é logocêntrica, deve estar fundamentada no Logos, né? No Logos a palavra encarnada, Cristo, e no Logos a palavra inspirada, as Escrituras. Que ela é pneumodinâmica, ou seja, criada, reunida, sustentada, dotada pelo Espírito Santo. Vimos nesses 2 domingos o que não é igreja, e acho que nós conseguimos ter um bom parâmetro do que é uma igreja e do que não é uma igreja. Hoje nós vamos então dar um passinho adiante na nossa série, e nós vamos falar sobre a membresia na igreja. Vamos deixar de falar um pouco da igreja, organização, estrutura, e vamos falar daqueles que fazem parte da igreja, daqueles que formam a igreja, seus membros. Então o nosso alvo hoje aqui vai ser falar sobre a membresia. E é importante que a gente abra os ouvidos aqui para o que vai ser falado, porque temos bastante coisas a ensinar, por meio das Escrituras, é claro, sobre o que é a membresia na igreja, sobre o que é ser um membro de igreja, sobre qual a importância da membresia da igreja. Então que nós possamos abrir, irmãos, os nossos ouvidos e o nosso coração para a palavra de Deus. Falar sobre membresia é um negócio que não é muito comum, e algumas pessoas acham que é desnecessário.
Então, por exemplo, né, nós temos aqui uma estrutura de igreja e uma pessoa para congregar conosco, ela precisa passar por um processo aqui dentro. Ela passa por um processo para se tornar um membro dessa igreja e assim ser pastoreada, assim servir, assim fazer parte da igreja local que aqui se encontra. Então, falar de membresia, né, em uma época em que as pessoas elas estão se relacionando com a igreja como se a igreja fosse um restaurante. As pessoas hoje, muitas, elas veem a igreja como um restaurante. Elas vêm, pegam algo e voltam para suas vidas normais. Elas vêm, se alimentam de algo e depois seguem as suas vidas de maneira corriqueira, sem nenhum compromisso. Em uma época em que muitos se relacionam com a igreja e tomam decisões a seu respeito como se a igreja fosse um restaurante, é extremamente importante falar sobre a membresia da igreja. Sobre a importância que tem a membresia dentro da igreja. Ainda que hoje haja, né, uma ideia comum de que é possível ser cristão e não fazer parte da igreja. Então essa ideia está cada vez mais comum. As pessoas dizem que elas podem ser cristãs, mas que elas não precisam da igreja. Que elas não precisam congregar, que elas não precisam ser pastoreadas, que elas não precisam de um espaço para se reunir com seus irmãos. Os desigrejados, eles sempre dizem isso. Eu sou cristão, mas eu não preciso de uma igreja. Essa ideia ela é cada vez mais comum hoje. Só que essa ideia ela não é bíblica. Nós nunca vemos Jesus salvando pessoas no Novo Testamento e essas pessoas vivendo a sua vida de maneira individual. Sempre que as pessoas eram salvas, elas eram acrescentadas à igreja e elas faziam parte de um grupo delimitado. Em Atos, por exemplo, vai dizer que as pessoas elas não ousavam se aproximar dos discípulos. Ou seja, havia uma distinção clara entre quem era da igreja e quem não era da igreja. Entre quem era cristão e quem não era cristão. E sabe o que Atos deixa claro? É que os cristãos estavam na igreja. É que os cristãos eles faziam parte do povo que se reunia para cultuar a Cristo. Ainda que a ideia do desigrejamento ela seja cada vez mais atual, ela não é uma ideia bíblica. Ser cristão é pertencer à igreja. Ser um cristão é pertencer à igreja. Todo verdadeiro cristão é um membro de igreja. Todo verdadeiro cristão. Aonde você encontrar um verdadeiro cristão, você encontrará alguém que faz parte de uma igreja local. Alguém que tem uma família da fé. Alguém que faz parte de um corpo visível. Alguém que está reunido com o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Ser cristão é pertencer à igreja. Todo cristão verdadeiro é um membro da igreja. Todos. Todo cristão é um membro do corpo. E ele precisa de um corpo local para se congregar. Todo cristão é um membro da família de Deus. E ele precisa de uma família de Deus local para fazer parte. Muitos, eles veem como desnecessário se identificar com um membro de igreja. Eles acham que isso não há necessidade em se identificar. Porque eles pensam que a igreja é apenas um lugar. Que eles vão, cantam algumas músicas, ouvem uma pregação, recebem algumas orações e depois eles voltam para a sua vida comum. Mas a pergunta que fica é, irmãos, será que ser membro de uma igreja local é algo desnecessário? Será que não há nenhuma importância em ser membro de uma igreja local? Será, meus irmãos, que aqueles que pensam dessa maneira, eles sabem de fato o que significa uma igreja? O que significa ser igreja? Para que tenhamos, irmãos, mais igrejas saudáveis, nós precisamos recuperar o ensino sobre membresia na igreja. Sabe como igrejas saudáveis são plantadas e crescem? Elas são plantadas e crescem de maneira saudável, tendo membresia definida. A igreja precisa saber quem é membro e quem não é. A igreja precisa saber distinguir as ovelhas dos lobos. Sabe como se dá esse processo de distinguir quem é e quem não é? Pela membresia. Por um processo de membresia. Se queremos igrejas saudáveis, precisamos entender que o processo de membresia é extremamente necessário. Com o processo de membresia, conseguimos identificar quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja. Nós vamos falar, em mais alguns sermões para frente, sobre disciplina na igreja. Como nós sabemos quem pode ser disciplinado na igreja ou não, sabendo quem é membro ou não. Como nós vamos ter igrejas saudáveis, definindo membresia, sabendo quem é membro e quem não é, quem está dentro e quem está fora. Para que a gente, irmãos, entenda algumas coisas aqui sobre membresia, nós vamos responder nessa manhã 3 perguntas.
3 perguntas precisam ser respondidas. A primeira pergunta que nós vamos responder sobre membresia: quem entra na membresia da igreja? Quem está apto a ser um membro de igreja? Quais os requisitos básicos para que alguém se torne um membro de igreja? Nós vamos ver em segundo lugar, uma segunda pergunta que nós vamos responder: o que é ser um membro de igreja na prática? De maneira viva, de maneira prática, de maneira real. E aí nós vamos responder essa pergunta. E nós vamos encerrar respondendo uma terceira pergunta: como os membros de igreja se relacionam com os pastores da igreja? Então veja bem, vamos ver nessa manhã quem entra, como na prática um membro de igreja vive e como os membros da igreja se relacionam com os pastores e com a liderança da igreja. Vamos lá? Primeira pergunta então, primeiro ponto do nosso sermão. Depois no final vamos fazer algumas aplicações. Quem entra na membresia da igreja? Quem pode ser um membro de igreja, pastor? Quem está apto para congregar e fazer parte de um corpo visível, de uma igreja local? A resposta para essa pergunta talvez seja mais simples do que a gente imagina. Quem pode ser membro de igreja? Quem está apto a entrar na membresia da igreja? É simples. A membresia da igreja é para crente. Quem pode ser um membro de igreja? Um verdadeiro cristão, um crente, alguém que foi convertido ao Senhor. O requisito principal para a membresia na igreja é a conversão. Veja bem, a igreja é um lugar de gente convertida. Isso é a igreja. A igreja não é um lugar para qualquer pessoa, é um lugar para quem é crente, é um lugar para quem se converteu, é um lugar para quem foi alcançado pela misericórdia de Deus. O principal requisito é a conversão. O que é a conversão? A conversão, meus irmãos, é a nossa resposta voluntária ao chamado do Evangelho, no qual, sinceramente, nos arrependemos dos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo. Quem pode entrar na membresia de uma igreja local? Quem é crente, quem é convertido, quem foi alcançado pela graça, aqueles que foram salvos por Cristo. Como, pastor, nós identificamos esses salvos? Como de maneira inicial, nós podemos identificar um verdadeiro convertido? 3 características de um verdadeiro convertido. As principais e as iniciais no processo de conversão. A primeira delas, um verdadeiro crente, ele possui fé salvífica. Um verdadeiro crente é aquele que creu em Cristo para a salvação. Ele possui fé salvífica, é o texto que lemos, no verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Quem faz parte da família de Deus, que é a igreja? Aqueles que creram no nome de Jesus. Aqueles que colocaram a sua fé somente em Cristo para a salvação. Aqueles que possuem fé salvífica. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que é um verdadeiro convertido? A primeira característica dele, ele possui fé salvífica. Só que preste atenção, quando falamos de fé salvífica, essa fé aqui não é um mero conhecimento a respeito de quem Cristo é e da obra de Cristo. Tem gente que conhece o que Cristo fez. Tem gente que conhece a Cristo. Tem gente que até crê que Jesus de fato esteve nesse mundo, mas não como um Salvador, não como um Redentor, não como aquele que ressuscitou ao terceiro dia, mas como um homem, como um profeta, como mais um fazedor de milagres na antiga Jerusalém. Essa fé salvífica não é um mero conhecimento a respeito da vida e da obra de Jesus. Veja bem, não é apenas concordar que esses fatos são verdadeiros. Você lembra o que acontece com Nicodemos? Em João 3, ele vai de noite se encontrar com Jesus. E Nicodemos, ele vai tentando dar uma maciada, ele diz: olha, mestre, eu bem sei que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se não veio de Deus. Jesus vira para Nicodemos e diz: tudo certo, você precisa nascer de novo. Isso aí não é suficiente para que você seja salvo. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter fé salvífica.
Veja bem, essa fé que estamos falando não é um mero assentimento de quem Deus é. Não é conhecer quem Cristo é e o que Ele faz. Os demônios conhecem quem é Jesus. Os demônios sabem a obra de Jesus. E Tiago diz que os demônios, eles creem que estremecem. Só que eles não são salvos, porque eles não possuem a fé salvífica. Os demônios sabem quem Deus é, eles conhecem as suas obras, mas mesmo assim não são salvos. Um verdadeiro convertido é alguém que possui fé salvífica. É alguém que não acredita apenas nos fatos sobre Jesus, mas é alguém que ouviu o Evangelho, que colocou a sua confiança em Jesus pessoalmente para o perdão dos pecados e a salvação. Qual a primeira característica de um verdadeiro convertido? Inicialmente, fé salvífica. Colocou a sua fé em Cristo para a salvação e para o perdão dos pecados. Uma segunda característica de um verdadeiro convertido. Um verdadeiro convertido é alguém que se arrependeu dos seus pecados. Ou seja, fé e arrependimento. Essas duas coisas acontecem simultaneamente. Todos aqueles que tiveram fé em Cristo se arrependeram dos seus pecados. E uma pessoa que diz que tem fé em Jesus para a salvação e não se arrependeu dos seus pecados, ela não tem fé em Cristo para a salvação. Ela está enganada. Ela conhece quem Cristo é, conhece a obra de Cristo, mas se não há arrependimento, não há fé. E se não há fé e arrependimento, não há conversão, não há salvação. Um verdadeiro convertido é alguém que se arrependeu dos seus pecados. Atos capítulo 2, nos versos 37 e 38. Atos 2, Pedro está pregando depois do Pentecostes. Ele está falando a respeito de Cristo, da obra de Cristo, quem Cristo é. Pedro está terminando o sermão e olha o que acontece. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí nós vamos para Atos 3, 19 e 20, em que Pedro e Tiago de novo estão pregando, após curar o paralítico na Porta Formosa. Eles pregam, e olha o conteúdo da pregação de Pedro. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então nós olhamos para Atos, e qual era a exigência para que as pessoas fossem salvas? Arrependimento. Pedro prega sobre arrependimento, dizendo: se arrependam. Portanto, se arrependam. João Batista vem antes, pregando arrependimento no deserto, dizendo: raça de víboras, se arrependam. Jesus, ele vem pregando depois de João, e o que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o arrependimento é necessário para que haja, de fato, conversão. Essa era a exigência de Jesus. As pessoas gostam de dizer que Jesus andava com as prostitutas, que Jesus andava com os beberrões, que Jesus andava com os ladrões, mas Jesus sempre fazia uma exigência para eles, que eles abandonassem as velhas práticas, que eles abandonassem a velha vida, que eles se arrependessem dos seus pecados. Ele falou isso para Zaqueu, ele falou isso para Mateus na coletoria, ele falou isso para a mulher samaritana no poço, ele falou isso para todos aqueles que se encontraram com ele, que eles deveriam abandonar a velha vida, tomar a cruz, negar a si mesmo para que seguissem a ele. Jesus, ele sempre fez essa exigência. Arrependimento, meus irmãos, é uma tristeza sincera por causa do pecado. É abandonar o pecado e se comprometer sinceramente a andar em obediência a Cristo. O que é arrependimento? É uma tristeza sincera por causa do pecado. Veja bem, sempre que alguém se arrepende, essa pessoa vai ficar triste por conta do pecado que ela cometeu contra o Senhor. Mas tristeza só não é sinal de verdadeiro arrependimento. Judas, ele ficou triste porque ele tinha vendido o Senhor, mas ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ele não foi salvo. As pessoas muitas vezes, quando pecam, elas se entristecem pelo pecado. Mas a tristeza somente não é suficiente. É necessário abandonar o pecado e se comprometer sinceramente a andar em obediência a Cristo. Mera tristeza ou até profundo remorso por causa dos pecados cometidos não constituem genuíno arrependimento, a menos que haja uma decisão sincera
de abandonar o pecado que está sendo praticado contra Deus. Uma mera tristeza, um mero remorso pelo pecado cometido não é arrependimento. Só haverá arrependimento se a prática pecaminosa for abortada e abandonada. Só haverá verdadeiro arrependimento se o pecado ele for deixado para trás. Se uma pessoa peca, chora e volta a pecar, nunca se arrependeu. Se uma pessoa peca, se entristece pelo pecado e no outro dia está pecando, ela nunca se arrependeu, ela ficou triste. Ela teve um remorso por conta da prática pecaminosa, mas ela jamais se arrependeu do seu pecado. Veja bem, meus irmãos, o verdadeiro arrependimento resulta em vida transformada. Sabe onde é que você vai encontrar uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu? Olhando se a vida dela mudou, olhando se ela abandonou as velhas práticas, olhando se ela deixou o pecado que outrora ela cometia para trás. O arrependimento, e o genuíno arrependimento, ele sempre resulta em uma vida transformada. Primeira característica de um verdadeiro convertido, fé salvífica. Segunda característica de um verdadeiro convertido, arrependimento genuíno. Terceira característica de um verdadeiro convertido. Um verdadeiro convertido é alguém que testifica externamente da graça que o transformou internamente. Então veja bem, fé, arrependimento. O que acontece? É lógico. Atos 2:41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem entra na igreja? Quem está apto para a membresia da igreja? Quem possui fé salvífica? Quem se arrependeu dos seus pecados? E quem testemunhou da graça que alcançou o coração internamente, sendo batizado externamente. O batismo é a terceira característica de um verdadeiro convertido. Ele creu, ele se arrependeu, e ele desce as águas testificando publicamente que ele faz parte do povo de Deus, que ele foi alcançado pela graça. O batismo é o primeiro passo de obediência de um recém-convertido. É o primeiro passo. É a primeira coisa que um recém-convertido vai fazer. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, todos aqueles que criam na era do Novo Testamento eram batizados. Não havia um crente no Novo Testamento, nos relatos de Atos, que não descia as águas, que não era batizado. O batismo, ele é a consequência lógica de todos aqueles que colocaram a sua fé em Cristo para a salvação. De todos aqueles que se arrependeram de seus pecados. Veja bem, meus irmãos, importante isso aqui. Importante entendermos. O batismo não cria realidade de graça salvadora. O batismo ele não cria fé naqueles que estão sendo batizados. Veja bem, a Igreja Católica e a doutrina católica, por exemplo, ela crê na regeneração batismal. Ela crê que uma pessoa precisa ser batizada para ser regenerada. E por isso eles já batizam crianças desde pequeno. Porque eles creem que o batismo é um sacramento da Igreja Católica. E que quando uma pessoa é batizada, ela está sendo ali regenerada e recebendo graça infundida no seu coração. Nós não cremos nisso. Nós não cremos na regeneração batismal. Ninguém vai ser salvo porque foi batizado. Ninguém vai abandonar o pecado porque foi batizado. Ninguém vai mudar as práticas porque foi batizado. O batismo ele não cria realidade de graça salvadora. Ele não cria fé naqueles que estão sendo batizados. Antes, meus irmãos, o batismo ele é um testemunho da presença dessa graça e dessa fé na vida daquele que está sendo batizado. É um testemunho que essa pessoa está dando. O batismo está retratando ali, quando uma pessoa está sendo batizada, a união do crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, é união com Cristo. Eu estou aqui testificando que a graça me alcançou e que eu estou me unindo a Cristo e a sua igreja. É morte, sepultamento, ressurreição. Colossenses, capítulo 2, verso 12. O apóstolo Paulo vai dizer assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, batismo é morte e sepultamento e ressurreição. Quando aqueles que creram descem as águas do batismo, eles estão ali simbolizando o descer à sepultura e ser sepultado.
Quando eles saem das águas, estão simbolizando que ressuscitaram com Cristo para andar em novidade de vida. Ou seja, morreram para a velha vida. O velho homem foi ali afogado nas águas do batismo. Ele morreu. Alguém que foi batizado é alguém que está testificando que o velho homem morreu, foi sepultado. Quando sai das águas do batismo, essa pessoa está dizendo que ressuscitou para andar em novidade de vida. Assim, irmãos, o batismo representa claramente a morte do antigo modo de vida e a ressurreição para um novo tipo de vida em Cristo. O batismo ele é extremamente importante para a membresia da igreja. Extremamente importante. Ele é a marca pela qual professamos publicamente que nós queremos ser reconhecidos como povo de Deus. Quando uma pessoa desce às águas, ela está dizendo assim, eu me identifico como povo de Deus. Eu me identifico com a igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo visível nessa terra. O batismo é de extrema importância para a questão da membresia. O batismo ele é uma confissão pública da obra salvadora de Deus na vida do convertido. Preste atenção, é a porta de entrada para a igreja. É a porta de entrada para a membresia. É por meio do batismo que as pessoas, de fato, passam a fazer parte da igreja local. O batismo ele é essa porta de entrada. É o início da vida cristã. Tem gente que batiza e parece que acabou a vida cristã, né? Elas acham que o batismo é o fim. O batismo é o começo da caminhada. É a porta que se abre para que a gente venha a viver a vida da igreja. O batismo é essa porta de entrada, irmãos, do convertido, a família da fé que é a igreja. O primeiro passo da vida cristã e, consequentemente, da membresia na igreja é o batismo. Sempre. Por isso, ninguém pode ser membro da igreja sem ser batizado. E todo membro da igreja precisa ser alguém que desceu as águas e testemunhou a sua fé publicamente. Foi isso que Jesus mandou fazer. Jesus, quando dá a grande comissão, ele manda ir, pregar, ensinar e batizar. E é isso que a igreja deve fazer. A igreja deve ir, pregar, ensinar e batizar. É o trabalho da igreja, é a ordenança de Jesus. Jesus ele deixa duas ordenanças claras. Ele manda batizar e ele manda participar da ceia. E a igreja precisa obedecer essas duas ordenanças, esses dois sacramentos. Ela precisa batizar os novos convertidos e ministrar a ceia aos novos convertidos. O batismo não salva. Ele não salva ninguém. Mas todos aqueles que foram salvos precisam se identificar publicamente com Jesus e com o seu povo, com a igreja. O simples fato de uma pessoa rejeitar o batismo, após supostamente ter crido, está evidenciando que essa pessoa nunca se arrependeu. Tem gente que vem para a igreja, fica 20 anos na igreja e não batiza, irmão. Não quer batizar. Ela acha que aquilo ali vai ser o fim da vida dela. E talvez só está evidenciando um coração que ainda não foi alcançado pela graça. Veja bem, um verdadeiro convertido, quando ele compreende o evangelho, o desejo dele é se batizar. O desejo dele é descer as águas. O desejo dele é se identificar com o povo de Cristo. Quem entra? Verdadeiros convertidos. Aqueles que possuem fé salvífica, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aqueles que foram batizados. Isso é simples, é o básico. Mas há duas observações que nós precisamos fazer aqui nesse primeiro ponto, irmãos. A primeira delas, se para que alguém se torne membro de uma igreja local, é necessário que essa pessoa coloque sua fé em Cristo para a salvação. É necessário que ela se arrependa de seus pecados e seja batizada. Fica claro que o meio de Deus fazer isso é por meio da pregação do evangelho. Não há outra maneira de alguém ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem a respeito de Cristo. Não há outra maneira de uma pessoa se arrepender. Não há uma outra maneira de uma pessoa descer as águas e se identificar com a igreja que não seja o evangelho. Não há outro modo. Se as pessoas precisam ter fé, precisam se arrepender, precisam ser batizadas, o evangelho precisa ser pregado. Ou seja, se queremos ver a igreja, e em específico aqui, na nossa realidade local, a nossa igreja local crescendo, nós precisamos ser uma igreja que prega o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. A igreja não cresce por métodos humanos. A igreja não cresce por estratégia de marketing, estratégia humana. Deus, ele entregou uma ferramenta para o crescimento da igreja, o evangelho, a pregação do evangelho. Se você quer que essa igreja cresça, pregue o evangelho. Se você quer ver pessoas sendo salvas e batizadas aqui nessa igreja, pregue o evangelho. Se você quer ver pessoas se arrependendo dos seus pecados,
Pregue o evangelho, porque não há outra maneira de alguém entrar e fazer parte da membresia de uma igreja local sem a pregação do evangelho. Não há outro meio. Uma segunda observação dentro desse primeiro ponto que precisa ser feita é que, como aqueles que foram salvos e que fazem parte do povo de Deus, nós não apenas colocamos a nossa fé em Cristo para a salvação quando nos convertemos, nós temos que continuar diariamente, constantemente, colocando a nossa fé em Cristo para a salvação. Algumas pessoas começam pela fé e terminam pela carne. Algumas pessoas começam crendo em Cristo pela fé e depois passam a confiar na força do seu braço. Não, meus irmãos, começamos pela fé e devemos nos manter pela fé. Assim como começamos pela fé, colocando a nossa confiança no Senhor para a salvação, precisamos nos manter. Assim como nos arrependemos no princípio, precisamos diariamente continuar nos arrependemos. Assim como evidenciamos a realidade do batismo, que é andar em novidade de vida, isso precisa continuar acontecendo diariamente. Veja bem, precisamos continuar confiando no Senhor. Precisamos continuar nos arrependendo dos nossos pecados. Precisamos continuar andando em novidade de vida. Meus irmãos, essas características não são apenas de novos convertidos, mas de verdadeiros convertidos. Os verdadeiros convertidos continuam colocando a sua fé diariamente em Cristo para a salvação. Não foi algo inicial apenas, é algo que continua. Eles continuam se arrependendo. Eles continuam buscando andar em novidade de vida. Quem entra? Quem é convertido. Quem tem fé salvífica. Quem se arrependeu. Quem foi batizado. Como isso acontece? Por meio da pregação do evangelho. Você tem pregado o evangelho? Você tem pregado o evangelho para pessoas que não foram alcançadas pela graça? Você tem pregado o evangelho? Você tem desejado ver mais pessoas sendo batizadas? Você tem pregado o evangelho para aqueles que não foram alcançados? Você tem o desejo, irmão, de ver a igreja crescendo e mais pessoas se convertendo? Esse é um desejo que você tem, de ver o reino avançando, de ver a obra avançando, de ver mais pessoas sendo salvas. Esse é um desejo do seu coração, é um anseio da sua vida. As realidades, meus irmãos, de uma conversão inicial, elas ainda estão presentes na sua vida. A fé, o arrependimento, o andar em novidade de vida, essas evidências de uma conversão inicial, elas ainda estão na sua vida. Pastor, eu perdi a minha confiança no Senhor. Pastor, eu não me arrependo dos meus pecados faz tempo. Pastor, eu não tenho andado em novidade de vida. Então se arrependa nessa manhã, meu irmão. Se arrependa nessa manhã. Se você não tem se arrependido dos seus pecados e tem pecado continuamente, o Senhor chama você a se arrepender dos seus pecados nessa manhã. Se você não tem andado em novidade de vida e tem vivido como um ímpio, se arrependa. Confesse os seus pecados nessa manhã. Suplique pela graça e pela misericórdia de Jesus sobre a sua vida. Se arrependa. Clame pela misericórdia. Clame pela graça. Quem entra? Quem tem fé. Quem se arrepende. E quem testifica por meio do batismo. Simples. Talvez na nossa igreja local aqui em específico, teria uma quarta exigência para quem entra. Teria que subscrever a confissão de fé da nossa igreja. Então a nossa igreja ela tem uma confissão de fé detalhada, limitada. Nós deixamos claro o que nós cremos aqui. E as pessoas que vão membrar aqui e que membraram aqui, elas sabem. Para que elas congreguem aqui, elas precisam concordar com a teologia da nossa igreja. E se elas não concordam com a teologia da nossa igreja, elas não podem congregar com a gente. Porque elas vão dar problema para a gente na frente. E a gente já tenta fechar a porta na entrada, irmãos. Então, se alguém for congregar na nossa igreja, por exemplo, vai ter uma confissão de fé lá. E lá tem alguns pontos que deixam claro a respeito do que nós cremos. Por que nós cremos? Aonde está na Bíblia aquilo que nós cremos? E a pessoa que for congregar aqui precisa subscrever essa confissão de fé. Quem entra? Verdadeiros convertidos. Mas o que é ser um membro da igreja na prática? Eu acho que aqui se aplica para nós o sermão, de maneira específica, porque temos aqui, hoje não temos visitantes, né? Aqui estão todos aqueles que fazem parte dessa igreja local. O que é ser um membro de igreja na prática? O que é ser um membro da igreja? Creu, converteu, batizou, subscreveu a confissão de fé, entrou.
Mas o que é ser esse membro? Como um membro da igreja local na prática, ele se porta? Isso é importante, irmãos. Talvez se nós desejássemos explicar de forma resumida o que é ser um membro da igreja na prática, a melhor palavra para descrever isso seria compromisso. Eu sei, alguns de vocês se arrepiam com essa palavra. Eu sei que alguns de vocês passam mal quando vocês ouvem a palavra compromisso. Mas já adianto para você, é impossível você ser um membro da igreja na prática se você não tem compromisso com a igreja local. Como um membro da igreja na prática, ele se porta? Ele tem compromisso. A palavra que resume a membresia e um membro de igreja na prática é compromisso. Ser um membro da igreja significa ser alguém que tem compromisso com a igreja. Alguém que está comprometido com a igreja. Porém, irmãos, é claro para todos nós que nós vivemos em uma época em que há uma certa fobia a compromisso. As pessoas, elas passam mal ao ouvir essa palavra. Assim, sabe aquele pavor? Ela fica com falta de ar. Ela começa a tremer. Ela começa a suar frio. Não, compromisso? Não, compromisso não. Eu vou entrar na igreja, então vou ser cobrado, eu vou ter compromisso? Não. É assim que esse é o tempo que nós vivemos. As pessoas, elas têm fobia a compromisso. Muitos entendem que a igreja é um lugar bom, a igreja é legal, é bom ir no culto, é bom fazer parte. Mas eu não quero compromisso, porque se eu tiver um compromisso com a igreja, pode ser que eu perco outras coisas boas. Pode ser que eu tenha que deixar de fazer algumas coisas que eu gosto. Então, é melhor que eu não tenha compromisso. Para que eu, pelo menos, desfrute daquilo que é bom para mim. Essa é a época que vivemos. Alguns acham e veem a igreja como algo bom, mas eles não querem compromisso com ela, porque eles têm medo de perder algo melhor. E a pergunta que eu faço aqui é sempre a mesma. O que há de melhor que a igreja para um cristão? O que há de melhor? O que há de melhor para a igreja do que ser membro da sua igreja e fazer parte dela? Eu faço uma segunda pergunta. Será que é possível ser membro de uma igreja sem compromisso? Será que isso é possível? Será que essas duas coisas, elas andam juntas? Ser membro e não ter compromisso? Será que é possível ser um membro da igreja e ter fobia a compromisso? Será que é possível ser um seguidor de Jesus e não querer renunciar a nada? E não querer tomar a cruz? E não querer sacrificar as próprias vontades para seguir a Jesus? Será que essas coisas são possíveis, meus irmãos? Repito aqui para vocês, a igreja é um lugar de compromisso. Muita gente acha que a igreja é a casa da mãe Joana. Não querem cobrança, não querem compromisso, não querem exigência. A igreja não é isso, meus irmãos. A igreja é um lugar de compromisso. E ser membro de uma igreja local é se comprometer com ela. Os membros da igreja na prática são aqueles que se comprometem com a igreja. Se você quer a igreja, mas não quer compromisso com a igreja, você não sabe o que é a igreja. Você não entendeu o que é a igreja. Você não compreendeu o que a igreja é. Lembra o que eu falei no primeiro sermão? O que a igreja não é? A igreja não é um lugar onde a filiação é opcional. Não é um lugar que você vem e vai, entra e sai, que você tem a opção de ser membro dela. Se você é salvo, não há opção. Você precisa ser membro de uma igreja local. Você precisa se comprometer com a igreja. Vamos ver isso aqui de maneira mais específica? 7 compromissos que os verdadeiros membros da igreja local devem assumir. Anote aí, meu irmão. 7 compromissos que um membro da igreja local, na prática, um verdadeiro membro, ele deve assumir. O primeiro deles, um membro de igreja deve se comprometer a assistir os cultos regularmente. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Qual o primeiro compromisso de um verdadeiro membro de igreja? Congregar. Estar no culto, não faltar o culto, não perder o culto. É o primeiro compromisso. E talvez seja o compromisso mais básico.
Um verdadeiro membro de igreja se compromete a assistir os cultos regularmente. Olhe para mim, o dia do Senhor deve ser inegociável para um membro de igreja. Esse dia aqui, o dia da reunião, o dia do culto, esse dia é inegociável. Nós não trocamos o tempo que temos de culto ao Senhor no dia do Senhor por nada, a não ser por doença. Está doente? Não consegue vir ao culto? Ok. Se você está doente, você está permitido. Você vai trabalhar no dia do Senhor? Ok. Você não está doente. Você não está trabalhando. Se você não está congregando, você está pecando. Se você está negligenciando o culto ao Senhor para fazer as suas vontades, você está indo contra a Bíblia. Contra aquilo que as Escrituras ensinam. Contra aquilo que a palavra de Deus ela nos mostra. Não está doente? Não está trabalhando? Você jamais deve deixar de estar presente nas reuniões dominicais de sua igreja local. Jamais. Jamais. O culto, meus irmãos. Sabe por que muitas pessoas negligenciam o culto? Porque elas não sabem o que é o culto. Elas não entenderam o que é o culto. O culto é uma necessidade da vida cristã. O culto é a reunião do povo de Deus para cultuá-lo. Um dos principais meios pelos quais Deus manifesta a sua graça. Quando a Bíblia está sendo lida, Deus está ministrando a sua graça. Quando cantamos, Deus está derramando graça. Quando a palavra está sendo pregada, Deus está derramando graça. Quando nós oramos, Deus está derramando graça. Vamos ceiar essa manhã, Deus está ministrando graça. E isso tudo acontece no culto. É a principal maneira de Deus manifestar a sua graça. O culto público é o ambiente onde somos restaurados, instruídos, exortados, edificados. Estar no culto é um compromisso de todo membro da igreja local. É um compromisso. É o primordial. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu não consigo compreender cristãos que deixam de estar no culto por motivos fúteis. Eu não consigo compreender. Pessoas que deixam de estar na reunião do povo de Deus para fazer coisas aleatórias, seculares, que não vão edificar as suas vidas. É algo incompreensível. Primeiro compromisso de um verdadeiro membro de igreja, ele precisa cultuar regularmente. Segundo compromisso de um verdadeiro membro de igreja, um membro de igreja ele deve se comprometer em participar da ceia do Senhor. Ele deve estar comprometido com isso, porque é uma ordenança. Jesus mandou ceiar. E se nós não ceiamos, nós estamos quebrando uma ordenança, um mandamento de Jesus. Um membro verdadeiro de igreja deve se comprometer em participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então veja bem, um verdadeiro membro de igreja, ele não perde o culto de ceia. E eu vou explicar para você um simples motivo do porquê não perder o culto de ceia. Assim como o batismo, ele é a entrada e a porta de entrada na comunhão da igreja, a ceia do Senhor, ela aponta para a permanência no congregar. Se uma pessoa não ceia, ela está dizendo que não está ligada ao corpo. Ela não permaneceu na fé. Ela está afastada da comunhão. Pelo simples motivo. Se o batismo simboliza a entrada, a ceia simboliza a permanência na igreja. Simboliza que permanecemos. A ceia do Senhor, além de ser um meio de graça para o seu povo, ela também é um símbolo contínuo de participação em Cristo pela fé. Ela simboliza que permanecemos. Quando nós partimos o pão aqui nessa manhã, pegamos o pão e o cálice, isso tem algo simbólico. Nós estamos dizendo, permanecemos no corpo. Não nos afastamos do congregar. Pecamos, caímos, falhamos, mas pela graça de Deus, nós continuamos aqui, ligados ao corpo, dentro da igreja local. A ceia, irmãos, é uma encenação, é um antegozo das bodas do Cordeiro, na qual os cristãos compartilharão da mesa com o seu anfitrião celestial, o Senhor Jesus. A negligência com a ceia do Senhor, irmãos, é uma evidência clara de negligência com a igreja do Senhor. Quando alguém negligencia o culto de ceia, a participação na ceia, essa pessoa está negligenciando a igreja local.
As pessoas, elas acham que a gente é muito duro no que eu estou falando. Irmão, se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver que o simples fato de alguém não participar dos cultos de ceia na igreja, dentro da sua história, era motivo para excomunhão da igreja. As pessoas eram excomungadas, retiradas do meio do congregar, porque elas negligenciavam o partir do pão, elas negligenciavam o beber do cálice. Nós não viemos aqui trazer ideias, irmãos, ou uma visão da nossa igreja. É o que a Bíblia diz. É o que as Escrituras nos ensinam. Negligenciar a ceia é negligenciar a igreja. Negligenciar a ceia é um símbolo claro de negligência com o congregar e de permanência na igreja local. Um verdadeiro membro de igreja, ele está comprometido com o culto dominical. Ele está comprometido com a ceia do Senhor. Em terceiro lugar, um verdadeiro membro de igreja, ele está comprometido com a vida de oração. Um verdadeiro membro de igreja, ele ora. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Se você ler as cartas de Paulo no Novo Testamento, você vai ver que Paulo sempre está pedindo oração. Orem para que uma porta se abra. Ore para que Deus nos dê a palavra. Deus está sempre pedindo para que a igreja ore. O que um membro de igreja deve fazer, com que ele deve se comprometer com a vida de oração. Como um membro de igreja ou da igreja, você deve ser comprometido com a sua vida pessoal de oração, em primeiro lugar. Você precisa se preocupar com a sua vida devocional, de busca diária, de relacionamento diário com o Senhor. Mas não apenas isso. Você deve ser alguém comprometido em orar pela igreja local. Você deve ser alguém comprometido em orar pela liderança da igreja. Você deve ser alguém comprometido em orar pelos irmãos que congregam com você. Um membro de igreja, ele deve se comprometer com a vida de oração. Em quarto lugar, e aqui é outro lugar que dá calafrio. Um membro de igreja, ele deve se comprometer com a contribuição regular da igreja. Quem mantém a igreja? Quem congrega na igreja? Quem sustenta a igreja? Quem faz parte da igreja? Os membros dela. O corpo dela. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 16, os versos 1 e 2, quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, Paulo está dizendo que ele mandava as igrejas reunir dinheiro, né? Aí você vai olhar os Caio Fábio da vida na internet, você vai pirar, irmãos, porque eles não têm Bíblia. Eles não conseguem sustentar o argumento deles biblicamente. Eles rasgam as páginas da Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo está dizendo, olha, eu ordenei as igrejas da Galácia a fazerem coletas. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Acho que não é arroz, né? Como alguns dizem. Nem feijão, nem grãos. Ele está falando de uma quantia, conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O que Paulo está dizendo é responsabilidade daqueles que fazem parte da igreja, sustentar a igreja, manter a igreja. A igreja não é uma organização que vende algo para ter dinheiro. Não vendemos um produto, pregamos o evangelho. Não estamos cobrando para nada aqui, mas você sabe que isso aqui tem uma estrutura. Aliás, né? Tem um ar-condicionado ligado aqui hoje. Nós pagamos isso. Nós sustentamos isso. Nós mantemos isso. Os membros da igreja se comprometem com isso. Eles sabem que tem um custo para se ter igreja. Tem um custo para manter uma estrutura. Um membro de igreja, ele deve se comprometer a contribuir regular e alegremente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio aos pobres, para a propagação do evangelho. É responsabilidade dos membros. Os membros se comprometem com isso. Os membros, eles se importam com isso. Veja bem, irmãos, essas necessidades devem ser da preocupação de cada membro da igreja. Você deveria estar preocupado com essa igreja, se ela está conseguindo pagar as suas contas, se ela não tem nenhuma necessidade. Essa não é uma necessidade, não é uma exigência ou uma preocupação do pastor da igreja. Essa não é uma preocupação de quem cuida da tesouraria da igreja. Essa é uma preocupação de quem congrega na igreja, de quem faz parte da igreja. Se preocupar se tudo está em dia, se não há nenhuma necessidade, se não está faltando nada, em contribuir alegremente, regularmente, para que o ministério venha ser mantido, para que as portas continuem abertas, para que a palavra de Deus continue sendo pregada. A questão é, irmãos, muitos de nós acham diversos defeitos nas igrejas aí afora. Só que nós olhamos para as igrejas bagunçadas, e nas igrejas bagunçadas está cheio de pessoas contribuindo com elas. E aí nós encontramos uma igreja minimamente saudável.
E quando nós encontramos uma igreja minimamente saudável, que prega o evangelho, que ensina as escrituras, às vezes nós temos dificuldade de contribuir com uma igreja minimamente saudável. Não queremos nos comprometer financeiramente, porque afinal de contas, né, a igreja sempre pede dinheiro, o pastor sempre rouba, as pessoas sempre fazem coisa errada com dinheiro. Não, irmãos, não é todo mundo. Tem gente errada, mas tem gente que faz coisa certa, e tem um monte de gente que faz coisa certa. Um monte de gente. A questão é, um membro ele precisa se comprometer com isso. Precisa estar preocupado com as necessidades da igreja local. Um quinto compromisso que os membros de igreja devem assumir. Um membro de igreja deve se comprometer com seus irmãos. E deve se comprometer com os outros. Afinal de contas, eles fazem parte do mesmo corpo. Eles fazem parte da mesma igreja. 1 Coríntios 12, 26, Paulo diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Romanos 12, 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Paulo está dizendo que um membro de igreja ele deve se comprometer com seus irmãos. Ele deve se comprometer com aqueles que fazem parte da igreja e do seu povo local. Membros da igreja fazem parte da mesma família. Nós somos uma família da fé aqui. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos um corpo visível da igreja de Cristo aqui. Olhe para mim, a dor de um membro deve ser a dor e o motivo de oração de todos. Se tem um membro no nosso meio que está sofrendo e passando dificuldade, essa dor, ela precisa nos atingir também. A dor e o sofrimento de um membro é a dor e o sofrimento de todos os membros. Nós precisamos aprender a ter misericórdia. Nós precisamos aprender a orar pelas dificuldades dos nossos irmãos. Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. A dor de um membro deve ser a dor e o motivo da oração de todos. Então, quando você souber que um irmão está sofrendo, é seu papel, como um membro do corpo, ir atrás desse irmão, consolar esse irmão, orar pela vida desse irmão, aconselhar, se necessário, esse irmão, tirar tempo para estar com ele. A dor de um é a dor de todos, é motivo de oração de todos. A alegria de um membro também deve ser a alegria de todos. Nós choramos com os que choram e nós nos alegramos com os que se alegram. É isso que fazemos como igreja. Alguns vão dizer que isso é hipocrisia. Não, isso é hipocrisia. Isso é ser hipócrita. Por que eu tenho que chorar com uma pessoa se eu não sinto nada a respeito do que ela está passando? Se você não sente nada, é que você não nasceu de novo. Você precisa se converter. Essa é a realidade. Se você vê um irmão seu passando dificuldade, você, não é nada. Você não se converteu, irmão. Você precisa nascer de novo. A dor de um é a dor de todos, isso não é hipocrisia. A Bíblia diz que isso é ser igreja. A Bíblia ensina que isso é ser igreja. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós não podemos esquecer que a igreja é a comunidade de uns aos outros. Você já leu a Bíblia? A igreja é a comunidade de uns aos outros. Os membros da igreja, eles devem amar uns aos outros. Os membros da igreja devem servir uns aos outros. Os membros da igreja devem levar as cargas uns dos outros. Os membros da igreja devem exortar uns aos outros. Os membros da igreja devem instruir uns aos outros. Os membros da igreja devem consolar uns aos outros. Os membros da igreja devem se sujeitar uns aos outros. Os membros da igreja devem considerar os outros superiores. Os membros da igreja devem suportar uns aos outros. Os membros da igreja devem confessar os seus pecados uns aos outros. Isso é a igreja. Ele é a comunidade dos uns aos outros. É a comunidade do relacionamento. Ser membro de igreja não é viver em um mundinho individualista. Não, eu vou na igreja, mas eu quero viver no meu mundinho. Com a minha familhinha, com os meus amiguinhos, e eu não quero me relacionar com os outros irmãozinhos. Não, isso não é igreja. Igreja não é um lugar de individualismo, irmãos. Igreja é um lugar de comunhão. Não há possibilidade de você desejar viver uma vida individualista sendo parte da igreja. Se a igreja é um povo, nós não podemos viver de maneira individual. Ser membro de igreja não é viver em um mundinho individualista, mas é viver em comunhão, é se comprometer com outros irmãos. Igreja é lugar de koinonia, é lugar de comunhão. Estavam todos juntos, Atos dos Apóstolos diz que eles tinham tudo em comum.
diz que eles partiam o pão junto, diz que eles oravam junto, diz que eles adoravam juntos. E é isso que é a igreja. É um lugar de koinonia, é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós nos comprometemos uns com os outros. Um sexto compromisso de um membro de igreja. Um membro de igreja deve se comprometer em servir na igreja local. Ele deve se comprometer em servir a igreja local, não apenas de se servir ela. Se você vem, ouve um sermão e vai para casa, você está se servindo dessa igreja. Se você não se compromete em servir em nenhuma área, você vem aqui, ouve e vai para casa. Quando você precisa, você chama, é ajudado e volta a viver a sua vida sem se comprometer. Você está tratando essa igreja como um consumidor. Um membro de igreja, ele está comprometido em servir a igreja local. João capítulo 13, versos 14 e 16. Ora, Jesus está falando, ele havia lavado os pés dos discípulos, pegado a bacia, pegado a toalha. Aí Jesus, ele termina isso. E olha como ele encerra. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Olha o que Jesus diz, se eu, sendo Senhor e Mestre, eu peguei uma bacia e uma toalha e eu servi vocês, o que vocês acham que vai sobrar para vocês? Vocês acham que vocês são maior que o Senhor de vocês? Jesus está dizendo, o servo não é maior do que o seu Senhor. Não é. E sabe o que nós somos? Nós somos servos. Se nós somos servos de Cristo, nós somos servos da igreja. Não é que eu sirvo Jesus, mas não sirvo a igreja. Para. Se você serve Jesus e não serve a igreja, fique em casa. Não vem aqui. Não vem. Quem serve Jesus serve a igreja. Porque a igreja é a noiva de Jesus. Veja bem, meus irmãos. Jesus, mesmo sendo Senhor e Mestre, era um servo. Ele era Senhor e Mestre, ele era o Messias. Ele era o Verbo de Deus e ele era servo. Se ele, sendo Senhor e Mestre, era um servo, assim todo verdadeiro discípulo de Jesus é um servo. Eles servem. Ser membro da igreja local é ser um servo da igreja local. É servir a igreja local. Meus irmãos, membros de igreja, eles não são meros espectadores da igreja. São servos. Eles não vêm na igreja para assistir uma palestra. Você não veio aqui para ouvir uma palestra. Não sou palestrante. Você não veio aqui para ouvir mais uma mensagem. Você veio aqui para ouvir que você está aqui para servir. Você é um membro desse corpo. Você precisa servir a igreja local. A igreja local não é um lugar onde os membros vêm para ouvir um sermão apenas. Isso é muito pouco, irmãos. A igreja local é um lugar onde os membros servem. Eles servem. Eles estão servindo. Eles estão usando os seus dons para a edificação do corpo. Membros da igreja são colaboradores do ministério. São servos da igreja local. Eles servem a igreja, olhe para cá. Eles servem a igreja com o seu tempo. Eles sacrificam o seu tempo para servir a igreja. Eu gosto de dar exemplos muito práticos. Você está aqui essa manhã, sentado em uma cadeira, que pessoas sacrificaram a manhã delas ontem, para arrumar essa igreja para o culto. Ou seja, para servir tem que sacrificar o tempo. Se você serve Jesus só com o tempo que sobra para você, irmão, não serve. Jesus não quer suas migalhas. Jesus não quer os seus restos. Se é só o resto do tempo que você tem para dar para Ele, não dá. Se Jesus e a igreja dele merecem o resto do nosso tempo, vamos deixar quem está dando toda a sua vida e todo o seu tempo, irmãos. Tem pessoas que sacrificaram o seu tempo ontem para estar aqui. E é assim que a obra de Deus anda. E é assim que nós servimos. Servir a igreja precisa tomar o nosso tempo. Os servos, eles servem a igreja com o seu tempo. Eles servem a igreja com os seus talentos. Você tem talentos. Deus deu capacidades para você. E não apenas para você ser um bom profissional fora da igreja, mas para que você use esses talentos para o bem da igreja local. Para que a igreja venha a ser abençoada e edificada. Os servos servem a igreja com os seus recursos. Ou seja, para servir, vai precisar sacrificar o tempo, vai precisar usar os talentos, vai precisar empenhar recursos. E quem não está disposto a dar tempo, a usar os talentos
E a aplicar recursos é alguém que não está preocupado com a edificação da igreja. Não está preocupado com o avanço do reino. Ser membro da igreja, irmãos, ser membro da igreja local, um membro de igreja, ele deve ter a consciência e o compromisso de que ele está ali para servir. Deixa eu recapitular aqui para você. Você está aqui, meu irmão. Se você congrega nessa igreja aqui, você está aqui para servir. Você é um servo do Senhor. É um servo da igreja local. Você está aqui para servir a igreja de Jesus. Independente da área. Independente da necessidade. Você está aqui para servir. Para ser um servo. Você não é maior que Jesus. Ninguém é maior que Jesus na igreja. Se o cabeça da igreja e o dono da igreja serve e serviu, o que resta para nós, miseráveis pecadores, a não ser imitar o modelo do nosso mestre e servir como ele serviu. Sétimo e último compromisso que os membros da igreja devem assumir com a igreja local. Um membro de igreja local, um membro de igreja, ele deve se comprometer com a feiura da igreja local. Os membros estão comprometidos com a feiura da igreja local. Tem gente, irmão, que olha só e pega só aquilo que é bom. E quando acha algo ruim na igreja, quer sair da igreja. Quando acha algo que não concorda na igreja, quer abandonar a igreja. A igreja tem um lado que é belo, irmãos. Mas ela tem um lado que é feio. E o lado feio da igreja somos nós. Pecadores. Sabe por que a igreja não é plenamente bela? Porque nós estamos nela. E nós somos pecadores. Como membros da igreja, nós precisamos nos comprometer com a parte boa, mas nos comprometer com a parte ruim da igreja, com a parte feia da igreja, com a feiura dela, com os problemas dela, com as fraquezas dos nossos irmãos, com as dificuldades dos nossos irmãos, com os pecados que muitas vezes os nossos irmãos e nós cometemos. Como membros, nós precisamos nos comprometer com a feiura da igreja local. O povo que faz parte da igreja é um povo imperfeito. É um povo que ainda está sendo preparado para se encontrar um dia com o Senhor. Está cheio de pessoas alegando não se comprometer com a igreja por conta dos problemas que ela possui. Ah, eu não me envolvo com a igreja porque a igreja está cheia de problemas. Seu trabalho está cheio de problemas, você não deixa de trabalhar. Sua família está cheia de problemas, você não abandona ela. No seu círculo de amizade está cheio de pessoa problemática e você continua sendo amigo dessas pessoas. Porque só na igreja os problemas dela são motivo para o afastamento. Há problemas em todos os lugares. Muitos alegam não se comprometer por conta dos problemas. Eles querem a beleza da igreja. Mas eles rejeitam a sua feiura. Rejeitam os seus problemas. Rejeitam os seus defeitos, os pecados daqueles que dela fazem parte. Há pessoas, irmãos, que no primeiro sinal de desgosto, eles querem abandonar a igreja. Não, eu não vou, eu até vou na igreja, mas não vou ter comunhão. Até vou na igreja, mas eu vou na igreja, pastor, mas eu não quero ter comunhão e eu não quero servir. Tem muito problema na igreja. Você é um deles. Veja bem, se você pensa assim, você é o pior dos problemas na igreja. Se para você os problemas da igreja é motivo para você não ter comunhão e deixar de servir, isso é um grande problema para a igreja. Talvez você seja um problema maior do que os irmãos fracos na fé. Veja bem, meus irmãos, não podemos nos esquecer que as igrejas estão cheias de outros pecadores. Que aqui está um povo imperfeito, pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, que não pensam como nós, mas que mesmo assim foram amadas por Cristo. Se Jesus amou pessoas imperfeitas, o que resta para nós? O próprio Jesus, ele diz em João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Jesus está dizendo, eu amei vocês, seus miseráveis. Vocês eram pecador demais, mas eu amei vocês. Sabe o que vocês fazem? Façam aquilo que eu fiz. Amem os outros, assim como eu amei vocês. O amor de Cristo transforma maravilhosamente o feio em belo, irmãos. Foi isso que aconteceu conosco. E é exatamente assim que nós devemos amar uns aos outros. 7 compromissos básicos. Poderíamos ter aqui 14. Poderíamos ter aqui 30 compromissos. Mas esses 7 aqui englobam a realidade do que é ser um membro da igreja local na prática. Hoje nós temos culto de ceia e é uma manhã em que nós analisamos a nós mesmos. Como um membro da igreja, irmão, você precisa olhar para você aqui nessa manhã e analisar. Você tem sido um membro comprometido aqui? Você tem sido um membro comprometido com a igreja local? Você tem assumido compromissos com a igreja?
Ou você tem sido um membro descomprometido? Quando você olha para os 7 compromissos que eu trouxe aqui anteriormente, você olha para a sua vida, você é alguém comprometido ou alguém descomprometido com a igreja? O que tem impedido você, meu irmão, de ser mais comprometido com a igreja local? O que tem te impedido de se comprometer? É algo digno? É algo plausível? É algo que realmente tem um fundamento, a sua falta de comprometimento? Ou é apenas uma fuga? Ou é apenas uma desculpa para não servir, para não se envolver, para não se comprometer? Eu falei de 7 compromissos. Quando você olha para esses 7, em qual ou em quais deles você mais tem pecado? Em qual ou em quais deles mais falta comprometimento da sua parte para com a igreja local? Quem entra como membro, ele vive a igreja na prática. Em terceiro lugar, como os membros devem se relacionar com os pastores. Então, o que fica claro para nós é que Deus, ele tem a sua igreja local. E na sua igreja local, ele tem pastores. O Novo Testamento vai chamar eles uma hora de presbítero, outra hora de bispos, outra hora de pastores, e é a mesma coisa. São termos intercambiáveis. Não é uma escala. O bispo é maior que o presbítero, que é maior que o pastor. Eles fazem a mesma função. Eles têm a mesma ocupação dentro da igreja local. Então a igreja local, ela tem da parte de Deus aqueles que a lideram. Os pastores, os bispos, os presbíteros. Atos 20 e 28, Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso, instruindo eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em 1 Pedro, capítulo 5, nos versos 1 e 2, Pedro ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Ou seja, o Novo Testamento ele deixa claro que a igreja local é liderada por bispos, presbíteros, pastores, que têm o compromisso de pastorear a igreja de Deus, de pastorear as ovelhas que não são dele, porque pastor nenhum tem ovelha dentro da igreja. Quem tem ovelha é Jesus. Jesus é o bom pastor. E o pastor da igreja é o copastor do bom pastor. Ele só cuida de ovelhas que não são dele. O papel do pastor, do presbítero, do bispo, é pastorear as ovelhas de Jesus. É cuidar do rebanho de Jesus. Deus coloca na sua igreja pastores com a responsabilidade de fazerem a supervisão diária da congregação, de cuidarem das ovelhas. De quando uma ovelha estiver se perdendo, de ir lá e corrigir ela para que ela volte. De ensinar as ovelhas, de alimentar as ovelhas pela pregação da palavra. Então o pastor ele tem essa função de supervisionar a congregação diariamente e constantemente. Falamos de comprometimento no segundo ponto a respeito de um membro de igreja. E em alguma medida, irmãos, se comprometer com a igreja local é se comprometer com os pastores da igreja local. Em alguma medida essas coisas se alcançam. Se nós estamos comprometidos com a igreja local, de alguma maneira nós estamos comprometidos com a liderança da igreja local. E aqui há sempre dois extremos. Dois extremos, e falta equilíbrio para as pessoas. Tem aqueles que se comprometem demais com a igreja, com a liderança da igreja local, e fazem dos pastores reis dentro da igreja. Por conta de um ensino falso sobre doutrina de honra, por conta de uma subserviência ensinada com o propósito de não pastorear, mas de manter as ovelhas debaixo do seu domínio, que é o que Pedro diz, que as ovelhas não podem ser pastoreadas por força. Há sempre esse extremo, os que se submetem de maneira cega. Só que há sempre o outro extremo, os que não se submetem nunca. Ou seja, tem aqueles que nunca dizem não. Eles estão sempre ali, sempre honrando, sempre respeitando. Tem aqueles que nunca dizem sim. Eles estão sempre desonrando, sempre desrespeitando, sempre sendo irreverentes com aqueles que lideram eles. O que nós precisamos? Nós precisamos de equilíbrio. Como os membros da igreja local devem se relacionar com aqueles que lideram ela? Com equilíbrio. Eles não podem dar honra demais, mas eles também não podem deixar de dar honra. Eles não podem ser exagerados
no cuidado com as suas lideranças, mas eles também não podem deixar de ter cuidado nenhum com aqueles que lideram as ovelhas de Jesus. Precisa ter equilíbrio, irmãos. Não podemos ter extremos. Há aqueles que honram e se submetem de maneira exagerada, mas há aqueles também que não se submetem em nada. Eles não se submetem em nada. Eles dizem, eu não preciso de pastor. Não preciso de ninguém para me pastorear. Sou pastor da minha vida, eu me pastoreio. Né? Não respeito ninguém. Ninguém tem que falar nada para mim. Eu cuido da minha vida. Se você está na igreja, não. Se você está na igreja, tem uma liderança. Se você pecar, a liderança vai chamar a sua atenção. Se você estiver indo fora, a liderança vai conversar com você. Isso é igreja. Os pastores estão ali para supervisionar o rebanho. Então não podemos ter extremos. Não podemos honrar sempre, nos submeter sempre, mas também não podemos não submeter em nada. Não podemos esquecer, irmãos, que se submeter ao congregar de uma igreja local significa se submeter ao pastoreio e à liderança da igreja local. Isso precisa ficar muito claro. Quando alguém se submete a uma igreja local, está se submetendo à liderança e ao pastoreio daquela igreja. Está se colocando debaixo da liderança e do pastoreio daquela igreja. Veja bem, como os membros da igreja devem se comprometer com a liderança? De que maneira? Vamos lá? Primeira delas, preste atenção. A primeira maneira que os membros de uma igreja devem se comprometer com a liderança da igreja é confirmando formalmente os seus pastores. O que isso significa? Que os membros da igreja, eles são responsáveis pela escolha dos seus líderes. A nossa igreja trabalha num sistema congregacional, ou seja, as decisões da igreja estão na mão da igreja e não estão na mão do pastor. Como as decisões são tomadas na igreja congregacional? Se traz a votação e pela votação da maioria, a decisão é tomada. Ou seja, a igreja tem a última palavra sobre as decisões. Isso é bíblico. Como a igreja, ela lida com os seus líderes? É ela que define quem pode e quem não pode ser um líder e pastor dentro dela. Ou seja, meus irmãos, os membros da igreja são responsáveis pela escolha de seus líderes. Ainda que esse processo inicial passe pela liderança já instituída, ou seja, comece pelo pastor, comece pelos pastores ou pelos presbíteros, eles definem, eles olham, veem pessoas que têm potencial, que têm o chamado. Isso não é, a resposta final não é de quem lidera. Isso é trazido para votação. A pessoa que vai ser um líder dentro da igreja, não adianta ela ter as capacidades e os dons, ela precisa ter a aprovação da igreja local. É a igreja que decide. Você já viu falar sobre isso? Provavelmente não. A autoridade final na tomada de decisões na igreja é da igreja. É a igreja que decide. É a igreja que confirma formalmente os seus pastores. Como os membros de igreja se relacionam com a liderança da igreja? Em segundo lugar, honrando os seus pastores. Não falamos quase nunca sobre isso aqui, né? Mas é importante falar sobre isso. Como os membros da igreja lidam com a sua liderança, se relacionam com ela, eles honram os seus pastores. Embora, irmãos, a palavra honra esteja desgastada devido ao falso ensino sobre a doutrina exagerada da honra que tem sido disseminado, pregado, ainda que esteja desgastado, ainda que haja um falso ensino sobre honra, nós precisamos entender que honra é bíblico. E que honrar os pastores e a liderança da igreja local é algo bíblico. E que os membros da igreja se relacionam com os pastores e a liderança, honrando eles de maneira bíblica. Assim como a Bíblia convoca os filhos a honrar os pais, os cristãos eles devem honrar os seus pastores. De maneira equilibrada, sem honra demasiada e sem nenhuma honra. De maneira equilibrada. Paulo ele diz a Timóteo, em 1 Timóteo 5,17, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Em algumas versões vai dizer dupla honra. O que Paulo está dizendo assim, ó, você tem um pastor na tua igreja, ele preside bem. Você tem um pastor na tua igreja, ele ensina, tem que remunerar. É a Bíblia que está dizendo. Dupla honra. Vocês devem honrar esse tipo de pastor. Eu não estou aqui falando de mim, eu estou falando aqui de todo pastor que é bíblico. Não estou aqui me colocando nessa posição. Estou aqui dizendo que pastores bíblicos devem ser honrados. Como os membros se relacionam com os pastores da igreja? Com honra. Honrando. Em terceiro lugar, como os membros se relacionam com os pastores da igreja? Submetendo-se aos seus pastores. Com submissão.
Olha o que diz Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Aí vai um pouquinho para frente, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Ou seja, como os membros se relacionam com os pastores e a liderança, eles obedecem, eles se submetem. A Bíblia não apoia a submissão cega, irmãos, mas ela também não apoia a insubmissão irreverente. Ela não apoia nem um extremo e nem o outro. Todo pastor, irmão, que leu esse texto aqui, entendeu esse texto aqui, ele sabe da seriedade que é pastorear uma igreja. Aqui está dizendo que o pastor ele vai ter que dar contas das ovelhas que foram entregues aos seus cuidados. Está dizendo, olha, zelem pela alma de vocês, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Ou seja, veja bem, a gente sabe que dentro da igreja tem ovelha e tem bode que parece ovelha. Tem joio e tem trigo. O pastor ele vai ter que dar conta das ovelhas. O trigo, o joio, Jesus diz que eles vão arrancar e vai ser jogado no fogo. Os bodes, eles vão ser lançados no fogo exterior. Mas as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, elas vão ser cobradas do pastor. Eles precisam zelar e prestar contas. E esse talvez seja o texto, talvez seja o que todo pastor mais teme. Pois ele vai precisar prestar contas das ovelhas que lhe foram confiadas. Os pastores, irmãos, vão precisar prestar contas do ensino que ministraram. Se eles foram fiéis ou não com a pregação do evangelho, não se eles agradaram as pessoas, ou se as pessoas gostaram do que eles pregaram. Eles vão ter que prestar contas se eles foram fiéis ao ensino das escrituras. Os pastores, eles vão ter que prestar contas, irmãos, se eles deram exemplo. Se eles foram um exemplo para o rebanho. Se eles viveram uma vida piedosa, afastados do pecado. Eles vão ter que prestar contas no dia do Senhor. Se eles ensinaram biblicamente, se eles testemunharam com a sua vida. Os pastores, eles vão ter que prestar conta do cuidado, do qual eles praticaram com as ovelhas. Por isso que ser pastor, irmão, não é brincadeira. As pessoas acham que é legal, sobe aqui, prega uma palavrinha no domingo, vai para casa e fica lendo livro em casa. É muito mais sério do que você imagina. A Bíblia diz que o juízo, irmãos, ele é muito mais severo sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que pregam a palavra. Os pastores, eles vão precisar prestar contas. O que os membros fazem? Eles podem fazer esse trabalho ser árduo. Os membros podem fazer esse trabalho se tornar um trabalho dificílimo, se eles forem insubmissos. Mas eles podem fazer com que esse trabalho seja um trabalho menos árduo, menos doloroso. Se eles forem submissos naquilo que a palavra de Deus pede submissão. Não numa submissão cega. Resistir à liderança e pastoreio não vai trazer nenhum benefício, nem para você, nem para quem pastoreia a sua vida. Então, se você resiste ao pastoreio, resiste à exortação, resiste ao ensino, você não vai ser beneficiado com isso. E nem quem pastoreia você vai ser beneficiado com isso. Então, como os membros se relacionam com os pastores? Eles se relacionam se submetendo aos seus pastores quando eles são bíblicos. Porque quando eles estão fora da Bíblia, você não precisa se submeter. Se você tiver um pastor fora da Bíblia, não se submeta. Mas se o pastor é bíblico, se submeta. Quarto lugar, como os membros se relacionam com seus pastores? Orando por seus pastores. Orando pela liderança. A pergunta que fica é, será que orar por aqueles que dedicam sua vida ensinando, aconselhando e se dedicando ao avanço da igreja não é algo que beneficia os próprios membros da igreja? Quem são os maiores beneficiados pela vida de um pastor fiel? Os membros. Será que orar pela liderança e pelos pastores da igreja não é algo benéfico? Certamente que é. Então, como os membros se relacionam? Orando. Em quinto lugar, como os membros se relacionam com seus pastores? Denunciando pastores desqualificados. Preste atenção, eu estou ensinando aqui, você pode estar disperso, avulso, mas isso aqui é muito sério. Como os membros se relacionam com os pastores da igreja? Eles denunciam pastores desqualificados. É papel da igreja denunciar o falso pastor, o falso mestre, aquele que está desqualificado para exercer o pastoreio. 1 Timóteo 5,19. Paulo está dando instruções e olha o que ele diz. Não aceite denúncia contra presbítero, contra pastor, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então o que Paulo faz? Primeiro ele protege os pastores. Ele diz, olha, se alguém for acusar um pastor, uma pessoa só não é suficiente. Precisa ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas.
E precisa haver sustentação naquilo de que se está acusando. Se não houver 2 ou 3 testemunhas, então nem vá. Se não houver como comprovar o pecado pastoral, não venha. Mas se tiver fundamento, se tiver as testemunhas, se tiver como provar, é papel e obrigação da igreja desqualificar e afastar o pastor do pastoreio. É papel da igreja. Comprovado a acusação, a igreja não deve permitir que um pastor que desqualificou a si mesmo continue servindo. Se um pastor pecou e continua pastoreando, a culpa não é só do pastor, a culpa é da igreja, que sabe que aquele pastor está desqualificado, que ele não cumpre mais os requisitos de 1 Timóteo capítulo 3, e ainda assim aceita que um homem desqualificado exerça pastoreio sobre a sua vida. Não é culpa apenas da liderança, é culpa também da igreja. Veja bem, meus irmãos, se uma igreja ela não tem poder de remover um pastor que está caído, ou que caiu em pecado grave, essa igreja, ela não é uma igreja, ela é uma empresa. E ela tem um dono que diz quem pode e quem não pode liderar a igreja. Como a igreja se relaciona com os seus pastores? Em sexto lugar, removendo pastores que negam o evangelho. Veja bem, pastores que não pregam o evangelho, que negam o evangelho, eles devem ser removidos do púlpito. Eles não podem assumir o púlpito. Um pastor que nega o evangelho, ele está colocando morte na panela. Ele não está alimentando as ovelhas para a vida, mas para a morte. Os membros se relacionam com os pastores, removendo pastores que negam o evangelho. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 9. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Caio Fábio, anátema. Edir Macedo, anátema. Não pregam o evangelho de Cristo, são malditos. A Bíblia chama eles de malditos. Eles negam a suficiência do evangelho para a salvação. Não, mas Deus vai acertar contas com eles. Não. Paulo está falando com a igreja, e ele está dizendo que a culpa do ensino distorcido dentro da igreja era da igreja. A igreja estava aceitando o falso ensino. A igreja estava absorvendo o falso ensino. A igreja disse, não, está tudo certo. Aqui é um lugar legal. Aqui é um lugar bom, eu tenho muitos amigos aqui. O que o pastor prega não interessa. O que o pastor fala não interessa. O que importa é que eu tenho muitas amizades. É legal a música que cantam. Mas o sermão, não. Sermão é só mais alguma coisa aqui. Morte na panela. Malditos. Malditos que estão pregando um falso evangelho. Malditos que estão vilipendiando o sangue e o sacrifício de Cristo. E aí você olha e diz, não, o pastor pega muito pesado. A Bíblia chama eles de anátema, de malditos. Eles pregam outro evangelho. Paulo continua dizendo, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. É maldito. E é papel da igreja remover os falsos mestres do púlpito. Se você estiver sentado nessa igreja aqui e você ouvir eu pregando um falso evangelho, você precisa tomar o microfone da minha mão e me remover desse púlpito. O púlpito é para homens fiéis, é para quem prega a escritura. Se você ouvir um falso evangelho nessa igreja, saia dela. Se você ouvir uma falsa pregação do evangelho, vá para outra igreja. Se você ouvir alguém pregando uma falsa mensagem aqui, os homens dessa igreja, sejam homens. Não deixem líderes nessa igreja debaixo de pecado. Não deixem líderes nessa igreja pregando um falso evangelho. Quando você, homem, identificar um falso pastor, um falso mestre, um falso pregador, seja homem. Remova. Tire o microfone da mão. Afaste do púlpito. Não aceite ouvir uma falsa mensagem de falsos pregadores. Não aceite ouvir um falso evangelho. Quando os falsos mestres entraram na igreja da Galácia, Paulo ele não corrigiu os presbíteros, ele corrigiu a igreja. Quando pastores começam a negar o evangelho,
ou a ensinar outras heresias, Deus chama os membros da igreja para removê-los. E se os membros não têm autoridade para tirar um pastor em pecado, um falso mestre do púlpito, não há uma igreja, há uma empresa. É uma empresa que tem dono, é uma empresa que tem CNPJ, é uma empresa que tem alguém que define quem pode e o que não pode, não passa pelas mãos da congregação. Remova. Tire eles. A igreja não é apenas um lugar que você vem para ter amizades, mas que você vem para ouvir o evangelho. E não ouvir o evangelho e a pregação das escrituras é não ouvir e não cumprir o propósito para o qual a igreja existe, meus irmãos. Quem entra? Os verdadeiros convertidos. Como se comportam ou como vivem os membros da igreja na prática? Com compromisso. Como se relacionam os membros da igreja com a liderança? De maneira bíblica. De maneira bíblica. Eu encerro aqui, meus irmãos, com 4 atitudes práticas que você deve ter como membro de igreja. Que você precisa fazer como membro da igreja local. Em primeiro lugar, pregue o evangelho. Pregue. Eu repito isso aqui quase todo domingo, porque isso sempre precisa estar sendo lembrado a nós. Pregue o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por meio do evangelho que Deus salva. Se queremos ver as pessoas colocando a sua fé para a salvação em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, sendo batizadas, precisamos pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Uma segunda atitude que você precisa ter como membro da igreja local: se comprometa com a igreja. Seja um membro comprometido com a igreja. Se comprometa com a igreja, meu irmão. Se comprometa com os irmãos da igreja. Se comprometa com as necessidades da igreja. Se comprometa com a liderança da igreja. Se comprometa. Saia daqui hoje disposto a se comprometer mais do que você tem se comprometido. A se doar mais, a se entregar mais, a servir mais, a se colocar mais à disposição, a olhar e pensar no avanço da igreja local. Se comprometa. Se você tem se comprometido pouco, se comprometa mais. Se você tem se comprometido em boa medida, nunca será o suficiente para nenhum de nós. Seja um membro comprometido com seus irmãos, com as necessidades da igreja, com a liderança. Mesmo com as suas falhas e debilidades, irmãos. Mesmo com os problemas que a igreja tem. Jesus continua amando essa igreja. Que nós sejamos imitadores de Cristo. Que nós sejamos imitadores do nosso Senhor e Mestre. Que nós venhamos a nos comprometer com a sua igreja. Uma terceira atitude que nós precisamos ter: pregue o evangelho, seja um membro comprometido. A terceira, se relacione de maneira bíblica com a liderança da igreja. Se relacione de maneira bíblica, irmãos. Você não precisa fazer nada demais. Nada demais. Ninguém quer aqui que você... Hoje eu sou a liderança como pastor aqui. Daqui a pouco aí na frente vai ter mais gente pastoreando. E nenhum líder dessa igreja, quem lidera em algum ministério, ninguém quer ser bajulado aqui. Ninguém quer que você fique, sabe, não gostamos disso. Nós só queremos que você lide e se relacione com a liderança da igreja local de maneira bíblica. Você não precisa fazer nem mais, nem menos no seu relacionamento com a liderança. Só faça o que a Bíblia diz. Simples. É só o que a Bíblia diz, é só o que a Bíblia pede. Uma quarta atitude. E última, que nós devemos ter como membros de igreja: nós precisamos orar, irmãos. Orar e orar bastante, para que Deus levante no nosso meio mais pastores, mais homens de Deus, mais servos da igreja. Nós precisamos orar para que Deus levante mais pastores bíblicos e fiéis ao Senhor. Pessoas que estão dispostas a serem fiéis, doa a quem doer, custe o que custar, irmãos. Nós precisamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, dá à tua igreja pastores, dá à tua igreja líderes, levanta homens, Senhor, dispostos a pastorearem o teu povo, a guiarem o teu povo, a cuidarem do teu povo. Como igreja nós precisamos orar, irmãos, para que Deus levante mais pastores bíblicos e fiéis, e não somente aqui na nossa igreja, também na nossa igreja, mas nós precisamos de mais homens bíblicos e fiéis aqui no nosso bairro, pastores que vão liderar a igreja de maneira bíblica e fiel. Nós precisamos de mais pastores bíblicos e fiéis aqui na nossa cidade. Nós precisamos de mais igrejas saudáveis, de mais homens bíblicos, mais homens fiéis. Nós precisamos orar para que Deus levante mais pastores bíblicos na nossa nação. Nós precisamos de mais homens de Deus, líderes bíblicos, fiéis, que abrem as escrituras, ensinam as escrituras, que doutrinam, que pastoreiam o povo, não por ganância, não por obrigação, mas porque entenderam que estão ali para cuidar e dirigir o povo de Deus. Ore por isso. Ore para que Deus levante homens fiéis a Ele, servos da sua igreja, servos da sua obra.
Amém, meus irmãos? Você pode